Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer outro lado de São Paulo. No programa de hoje vamos visitar o Parque Doutor Fernando Costa, mais conhecido como Parque da Água Branca. Quem passa pela Avenida Francisco Matarazzo nem imagina o que vai encontrar no Parque da Água Branca. Lá dentro você esquece o barulho dos carros e tem a sensação que está no interior de São Paulo. Espetacular, né? Espetacular, isso é raro de se ver ainda, né? Aves, bichos, os peixes, né? É uma interação do ser humano com o animal espetacular. Eu moro aqui perto, em Higienópolis, e depois que descobri o parque, alguns meses atrás, simplesmente você não consegue mais se afastar dele. Tem muita área verde, tem os animais, é bem gostoso aqui. Nos dias de muito calor, está sempre bem fresquinho. O parque foi criado pelo então secretário de Agricultura, Fernando Costa, e inaugurado em 1929. O parque recebeu esse nome pelo governador Adhemar de Barros em 1950, em homenagem ao seu fundador. E o parque ele já é tombado, né, pelo CONDEFAT? Isso, o parque foi tombado em 1996 pelo CONDEFAT e em 2004 pelo CONPRESP. Então, os dois órgãos, tanto o estadual como o municipal, do patrimônio histórico, tombaram o parque. A arquitetura ainda é a da época em que ele foi fundado? Isso, a arquitetura é uma arquitetura normande e tudo é como ele era em 1929. Para quem não conhece, o que é uma arquitetura normande? É uma arquitetura que veio da Europa, né, e que se usava muito naquela época e trouxeram para cá. Então tem esses estilos dos telhados, desses arcos, e isso eles fizeram aqui. Então nessa época o parque era assim um deslumbre, né? Porque imagina, em 1929, um parque como esse, com essa arquitetura. Os vitrais da entrada, em estilo Art Deco, desenhados por Antônio Gomide, de 1935, também chamam a atenção. Quem frequenta o parque destaca a importância de se preservar a arquitetura do local. Ele é um parque antigo, né? Isso aqui era a entrada para abastecer São Paulo, isso no começo do século XX, né? Então mantém um pouco essas características, né? A arquitetura é bastante interessante também. Eu acho legal, acho importante isso, que manter como era antes, né? E ficar preservando só, sem ficar fazendo mudança e transformando em outras coisas. A arena é uma das grandes atrações do parque. Desde quando existe? É um atrativo do parque também, porque a população aqui de São Paulo não está muito acostumada com isso. Essa arena ela existe desde quando o parque foi fundado, porque como tinha as exposições de animal de grande porte, então ali tinha exposição de cavalo, tinha competição, tinha leilões que aconteciam no parque, então essa arena sempre foi utilizada. E hoje ela é utilizada pela Escola de Equitação, pela cavalaria da Polícia Militar, que nós temos aqui dentro do parque também, que põe os cavalos ali, né, para desestressar, vamos dizer assim, e para também domesticar esses cavalos que vêm, que saem à rua depois para fazer as rondas, eles também utilizam a arena para isso. E nos finais de semana, essa arena é muito utilizada pelas crianças, para jogar bola, para empinar pipa, para brincar na areia. Andando pelas alamedas do parque, é comum encontrar galinhas, patos, pavões e outros bichos que vivem soltos por lá. Os visitantes vão encontrar aproximadamente 800 animais soltos pelo parque, mas também há um espaço fechado com pouco mais de 200 animais. Alessander, esse aqui é o único espaço do parque, né, onde os animais ficam fechados? Isso, aqui onde a gente é um espaço chamado espaço zootécnico, tá? Ele é um espaço onde a gente faz a guarda dos animais para evitar o excesso de alimentação, o excesso de maus tratos, os maus tratos, não o excesso, né? Então é uma área controlada pelo parque.
Tá? Então os animais hoje que estão soltos no parque vão ser guardados aqui dentro para a gente poder fazer um controle, tanto na alimentação, da natalidade, populacional, se for necessário, para evitar maus tratos dentro do espaço e o controle sanitário também. Você citou a questão da alimentação e também dos maus tratos. A população que vem visitar o parque acaba dando qualquer alimento, né? Isso não pode. Não, então essa é uma das grandes questões que a gente tem aqui no Parque da Água Branca. Não é qualquer alimento que pode ser dado e nem qualquer quantidade também. Então a galinha ela tem um hábito de quanto mais você dá comida, mais ela come. E isso caracteriza fome para alguns usuários. Então é o dia inteiro sendo alimentado. Isso também caracteriza maus tratos, essa superalimentação. Então esse é um dos motivos que a gente está fazendo a guarda responsável deles dentro desse espaço para poder fazer um acompanhamento e um controle dessa alimentação. Tá? Além disso, a gente também tem os usuários, frequentadores esporádicos que acabam também correndo, muitas vezes atrás desses animais no parque. E isso gera um certo estresse. Tá? Então esse problema, esse estresse constante também está sendo evitado colocando eles aqui dentro desse espaço. E a gente também tem um problema populacional que tem muito mais galo do que galinha, né? Muito. A gente está com uma média de 8 a 9 galos para cada galinha, quando tinha que ser o contrário, tá? De 9 a 10 galinhas para um galo. Tá? Então isso daí também está sendo estudado junto num plano de manejo do parque, como fazer essa adequação de forma digna e humana com eles. Nos lagos do parque, os visitantes vão encontrar algumas espécies de peixes, como as carpas, mas não é permitido alimentá-las. A gente tem uma briga constante, o pessoal acaba ficando um pouco irritado com a gente, mas a gente pega situações até constrangedoras para a gente. Pipoca doce, bolo, isso não é comida de peixe, né? Então hoje quem auxilia a gente na alimentação, o Instituto de Pesca, tem uma dieta apropriada, então não tem o porquê ter outro tipo de alimento ofertado para eles. Tá? Então a gente pede para que não alimentem os peixes também. Já é difícil a gente ter espaços como este na cidade, né? Então a gente tem que preservar e é um espaço para contemplar só, né? Contemplar. Não é para alimentar, maltratar, pegar um pintinho na mão gera um estresse tanto para ele como para a mãe. Então não tem o porquê fazer esse movimento. É admirar o que existe no parque sem uma intervenção brusca em cima disso. Já nesta área de preservação, é muito comum encontrar patos. A gente está num espaço aqui que é comum os visitantes encontrarem patos, né? Sim, essa aqui é a área de preservação permanente do parque, onde a gente tem algumas nascentes. Então é uma área que só pode ser visitada com acompanhamento dos vigilantes que ficam tanto na entrada como na saída. Não pode entrar com alimentação, não pode entrar com nenhum papel de bala. É muito restrito para evitar a poluição desse local. E aí também é o local onde a gente coloca os gansos, patos e marrecos, que ficam dentro desses 3 lagos. Tá? É um ambiente mais agradável, favorável para eles, sem contato direto com a população, evitando o estresse. Tá? E aí a parte da administração, através dos monitores ambientais, que fazem a alimentação desses animais nesse local. Quais são os outros animais que a gente consegue ver no parque, além dos patos, gansos, marrecos, galinhas? A gente consegue encontrar pavão, tanto o macho como a fêmea, e um filhote que está andando pelo parque. Saguis, temos 3 que ficam andando pelo parque, que você consegue encontrar normalmente de terça, sábado e domingo, junto com a feira de produto orgânico. Eles já têm na agenda deles, que é para ir para o local da feira, que eles vão receber uma fruta, algum agrado dos usuários. Eles são espertos, né? São, demais. Já estão acostumados com essa rotina do parque. Outra atração do parque é este espaço dedicado totalmente à leitura. A pessoa chega aqui, pega um livro dentro dos quiosques, de acordo com a sua literatura preferida, lê esse livro enquanto ela estiver no parque e depois ela devolve o livro, tudo gratuitamente. Nos finais de semana, o local também é palco de oficinas culturais, apresentações musicais, teatrais e circenses e até contação de histórias e saraus. O que poucas pessoas sabem é que estes quiosques dedicados à leitura tinham outra finalidade antigamente. Esses quiosques, que hoje eles são para leitura, eles eram de aves, macaquinhos, tinha papagaio, tinha arara, tinha um monte de bichinhos. Eu acho legal não ter mais, né?
só permanecem as galinhas, né, os patos. Eu acho que é essa cara de sítio de vó, né, que não pode perder. As crianças também podem se divertir neste parque de diversão permanente, com carrossel, pula-pula e carrinhos, e nos parquinhos com balanços, gangorras e outros brinquedos. O Parque da Água Branca oferece espaços para a realização de diversas atividades. Este bambuzal, por exemplo, é utilizado para a prática de meditação, Tai Chi Chuan e outras atividades que visam o bem-estar. Os pergolados também são utilizados para a realização de atividades. Eles foram construídos a partir de estruturas únicas, apoiadas em colunas, feitas de elementos paralelos, que dão ainda mais charme e beleza à vegetação existente no local. Na trilha do Pau-Brasil, os visitantes vão encontrar espécies da Mata Atlântica. O piquenique é outro programa que pode ser feito no parque, que possui um espaço com mesas e bancos. Para os mais tradicionais, é possível estender a toalha no chão, embaixo de uma árvore. O parque também é muito utilizado para fazer caminhadas, mas as atrações do Parque da Água Branca não param por aí. Temos também um atrativo que é a Feira do Produtor Orgânico, que funciona de terça, sábado e domingo, das 7 ao meio-dia, e toda terça-feira tem a feira noturna, que é das 4 às 19h30. E um atrativo muito bacana é o baile da terceira idade, então de terça, quinta e sábado, das 13 às 17, vem muito idoso para dançar, e isso é uma coisa muito boa para eles. Outros espaços também possuem atividades voltadas aos idosos, ligados ao Fundo da Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado. No espaço da Melhor Idade, além dos bailes, acontecem aulas de artesanato, entre outras atividades. Já a Praça dos Idosos está equipada com 21 aparelhos de exercícios para motivar a prática de atividades físicas. Eu frequento média de 3 a 4 vezes por semana, faço minhas caminhadas, meus exercícios, alongamentos, um pouco de RPG para a coluna. É quase que uma obrigação semanal. E o melhor de tudo é realizar todas essas atividades num espaço que parece uma fazenda. Tem até uma réplica das casas existentes no interior e nas zonas rurais. Alessandra, a gente está aqui ao lado, né, da Casa do Caboclo. Da Casa do Caboclo. Qual que é a situação dela atualmente? Atualmente ela está fechada, tá? Não temos o parceiro que faz ela funcionar. Estamos procurando novas parcerias e está em contato direto com a Secretaria do Meio Ambiente. Essa questão através da coordenação de parques urbanos. E aqui ao lado dela a gente tem um outro lago que você tinha comentado, Isso, né? É um outro lago que também temos patos, gansos, marrecos que ficam nesse local, tá? E uma quantidade grande de peixes também nesse local. Né? Temos tilápia, pacu, uma quantidade grande também, que o pessoal pode vir e contemplar no final de semana também. No próximo bloco, você vai conhecer o aquário e o Museu Geológico do Parque da Água Branca. Não saia daí, o Cidade Viva volta já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o Parque da Água Branca, na zona oeste da cidade. Muita gente nem imagina, mas dentro do Parque da Água Branca existe um aquário construído na década de 30 e aberto ao público. Maurício, o aquário aqui do Parque da Água Branca é o mais antigo de São Paulo? É o mais antigo de São Paulo, né? O segundo mais antigo do Brasil. O primeiro seria lá do Belém do Pará, né? Que seria o primeiro aquário de água doce, né? E quando que ele foi criado? Foi criado na década de 30, né? E aí teve uma época, várias décadas que ele foi fechado, né, para pesquisa, e no caso ele foi aberto com o governador na época era o Mário Covas, né, em 1998, né, que teve a primeira reinauguração, e depois tiveram várias outras, após algumas reformas, né.
E o aquário ele também é ligado ao Instituto de Pesca? Sim, ele faz parte do Instituto de Pesca, no Instituto de Pesquisa, né, nessa área de Aquicultura e Pesca, que faz parte também da APTA, né, da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, que faz parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né. E quais são as espécies de peixes que os visitantes vão encontrar? Então, são os principais espécies, né, que são pescadas e criadas, né, cultivadas, então, da pesca e aquicultura, né. A ênfase sendo para esses peixes de corte, né, além de alguns peixes ornamentais também, né, no caso. Então, são peixes importantes para a economia, no caso, né, a parte comercial. Quais são os peixes ornamentais que tem aqui? Então, ornamentais tem algumas espécies, tem um aquário que tem um setor do aquarismo, que será aquapaisagismo, né, o pessoal monta um aquário com plantas e bem plantado, aquário com várias espécies de plantas, né, e alguns peixes, né. E tem algumas outras espécies de ornamentais também, né, que são importantes também para a economia, né, no caso para a criação comercial, né, então porque ele tem um valor unitário mais interessante, né, geralmente. Né. Na parte dos peixes ornamentais, um especial chama a atenção o peixe palhaço, que ficou conhecido depois que lançaram o filme Nemo. Tilápia, bagre, pintado e até uma rã-touro estão expostos no aquário. E tem alguma espécie, algum peixe que chama mais a atenção dos visitantes? Geralmente, o que tem chamado a atenção é a tilápia, que o pessoal conhece, né, no prato e tal. E elas se admiram pelo tamanho, né, que ela chega, e ela pode ficar até maior que isso, né? Mas eles acham interessante. Pirarucu também, né, que é o maior peixe de água doce, de escambas de água doce, né? E também atinge um tamanho, ele tem um crescimento rápido também, né? Para a aquicultura é interessante também. E tem várias outras espécies, né? A tilápia, ela pode ficar com quantos quilos? Qual que é o tamanho, geralmente, dela? Não, normal, para corte, né? O tamanho comercial seria na faixa de 500, 600 gramas, dá para retirar o filé, né? Mas assim, na natureza, na origem, né? no Nilo, lá eles têm tilápias de 10 quilos, né? Ou mais, né? Então, realmente, mas comercialmente seria um tamanho menor, né? De meio quilo a 1 quilo, né? Que seria para retirada do filé, né? E aqui eles vão encontrar também vários tipos de bagre, né? Sim, tem vários tipos de bagre, né? Os surubins, pintado, caixara, tem o bagre americano também. São mais de 20 espécies das bacias hidrográficas de São Paulo e de outras regiões. Como que funciona a questão da alimentação dos peixes, do tratamento? Tem quantos funcionários cuidando? Tem 2 funcionários principais, né, que fazem a manutenção, né, dos animais, dos aquários também, né. A alimentação, a maioria aceita a ração, né, foram condicionados a aceitarem ração, né. E algumas espécies não aceitam, a gente acaba dando o lambari, né, são os peixes vivos, né, como alimentação para algumas espécies, né. E de onde que vieram esses peixes que estão aqui no aquário? Então, vários peixes são doações, né, de criadores, né, que fazem essa... E alguns realmente foram pescados também, né, e tem autorização do IBAMA, né, para retirar da natureza, né, para servir para exposição, né, desses animais, né. O aquário funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada custa R$ 2,00. Além do aquário, o parque também conta com um museu geológico. O espaço foi criado em 1967 e representa um reflexo de mais de um século de pesquisas nas áreas de geociências no estado de São Paulo. Vamos entrar e conferir as peças que fazem parte do museu. A gente costuma estabelecer a data de 1967, que é uma data oficial para a criação do museu, embora antes disso o Instituto Geológico e os órgãos que precederam ele, que é o instituto ao qual nós estamos ligados, já tivessem coleções, né, amostras para exibição pública, uma espécie de proto-museu. E aqui no parque nós estamos desde 1982. E de onde vieram as peças que fazem parte do acervo? Olha, o museu faz parte, como eu te disse, do Instituto Geológico, que por sua vez descende de uma instituição chamada Comissão Geográfica e Geológica, que foi criada lá no final do Império, em 1886, e então parte do material, do que você pode ver aqui, dessas coleções, foi produzida no âmbito dos trabalhos da comissão e das instituições que elas se seguiram. Equipamentos geológicos do século passado, fotografias antigas, coleções de minerais, rochas e fósseis fazem parte do acervo. Na primeira sala do museu, fósseis de dinossauros brasileiros chamam a atenção dos visitantes.
específico, mas o mais interessante, né, o que chama mais a atenção dos visitantes, na verdade, são os fósseis de dinossauro, de titanosaurídeos que a gente tem ali, que vocês vão poder ver depois, que é bem bacana, que são fósseis que foram encontrados no interior, no oeste paulista, no interior do estado de São Paulo. Na sala ao lado, os visitantes podem apreciar as coleções de minerais e fósseis. Um dos destaques é o fóssil raro de morcego, de pelo menos 22 milhões de anos atrás, encontrado nos sedimentos da formação Tremembé, na região de Taubaté. Quais são os fósseis que eles vão encontrar? Olha, na verdade a gente tem aqui alguma variedade dos fósseis que são encontrados no território do estado de São Paulo. Então a gente tem essa exposição aqui de fósseis que fica no centro da sala, que ela está dividida cronologicamente dos fósseis mais antigos, lá do pré-cambriano, até os mais recentes, né, coisas do período Holoceno, do Quaternário, do Terciário, que são os fósseis mais recentes. E aqui atrás a gente tem um painel, né, com a utilização dos minerais. O que os visitantes vão poder ver da aplicação desses minerais no nosso dia a dia, né? Certo. Então, essa é uma exposição que a gente chama de utilização dos minerais, como você bem disse, e tem aí uma série de exemplos, né, de como que os minerais podem ser aplicados, como é que eles são utilizados economicamente pelas sociedades humanas, né? Por exemplo, a gente tem ali o exemplo do grafite, que é feito no lápis, que é uma coisa que está no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não se liga muito de onde vem, também é um mineral. Tem lá o exemplo do amianto, que por exemplo, é empregado para... tem um caráter térmico, esse mineral, então muitas vezes ele é utilizado para a confecção de roupas especiais para aguentar altas temperaturas. O mapa geológico do estado de São Paulo apresenta um panorama da geologia do território paulista, com diversas amostras de rochas que permitem ao visitante visualizar as mais comuns que compõem o substrato do estado. Ao lado do mapa, né, geológico do estado de São Paulo, a gente tem uma coleção que não é daqui, né? Certo. Então, a gente tem essa coleção que é bem bacana também, que é uma coleção volumosa de minerais, com cerca de 500 amostras, que é uma coleção que foi comprada de um comerciante alemão, né, de uma casa especializada no comércio de materiais para coleções geológicas e materiais para coleções científicas, de forma mais geral. Esse comerciante se chamava Krantz, da Alemanha. Então isso foi adquirido aqui pelo Instituto Geológico em algum momento aí do século XX, e o interessante dela é que nós temos um volume grande de minerais provenientes de diferentes partes do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo todo. No segundo andar do museu, uma exposição permanente com equipamentos, sistemas de estudos e pesquisas e o material produzido com o resultado das pesquisas. Diego, nós estamos em outra sala do museu. O que os visitantes vão encontrar aqui? Nesta sala, o que eles vão poder ver é uma exposição dedicada à Comissão Geográfica e Geológica da província de São Paulo, que foi uma instituição científica criada ainda no tempo do Império, no ano de 1886, e essa instituição foi talvez a primeira delas dedicada aos trabalhos de pesquisa científica, de levantamento científico propriamente dito, no território paulista. Então, o que a gente tem aqui é uma exposição com instrumentos científicos antigos, como você pode ver, e também com imagens, né, com reproduções dos trabalhos de campo que essa comissão executava, fotografias bem legais. E é uma exposição também interessante porque ela faz um jogo com a ideia de trabalho de campo e o trabalho de gabinete, né? Então, a gente tem, de um lado, o material especificamente mais próprio dos trabalhos de campo, das coisas os instrumentos que eles necessitavam para desenvolver os levantamentos científicos durante as viagens, e do outro lado, do lado de cá, o que a gente tem são os materiais mais de gabinete. A gente tem ali uma mesa antiga, tem um pouco de equipamento laboratorial, umas balanças e tal. Mas esse é um acervo bem interessante, é justamente o acervo documental da Comissão Geográfica e Geológica da província de São Paulo, e lá a gente vai poder encontrar uma série de documentos produzidos ao longo dos trabalhos dessa comissão, e o que é bem legal também são as fotografias produzidas durante os trabalhos de campo da comissão, né? Fotografias que a gente pode ver um pouquinho aqui, algumas reproduções na exposição, mas lá a gente tem alguns positivos da própria época guardados em álbuns, né? Que é bem bacana e suscita uma série de trabalhos por parte dos pesquisadores interessados na história do estado de São Paulo.
álbuns fotográficos das expedições, como a da Exploração Geográfica de Rio Grande de 1908, exemplares do Atlas Brasil Imperial de 1885 e a primeira expedição liderada por Teodoro Sampaio são algumas das peças que fazem parte do acervo histórico. O museu fica aberto de terça a domingo das 9 da manhã às 5 da tarde. Visitas monitoradas devem ser agendadas. A entrada é gratuita. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.